Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista. O sedentarismo é a quarta maior causa de mortes do mundo, responsável por 10% dos óbitos por doenças não conhecidas e por 30% das mortes por doenças por isquemias cardíacas. Estima-se que se reduzíssemos em 10% o índice de sedentarismo, poderíamos poupar mais de 500 mil vidas todos os anos. De acordo com a publicação inglesa The Lancet, o sedentarismo é tão perigoso quanto a obesidade e o tabagismo. E este é o tema do programa de hoje. E para falar sobre o assunto, estão aqui com a gente o médico cardiologista Enio Agussoli e o educador físico pós-graduado em Fisiologia do Envelhecimento, Rainier Araújo. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso programa. Vamos começar falando, então, o que define o sedentarismo? Quem pode começar falando? Eu acho que o professor pode fazer essa definição. Obrigado. Vamos lá, Rainier. Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, sedentarismo, a pessoa sedentária é considerado a pessoa que faz menos do que 150 minutos semanais de atividade física moderada. A Organização Mundial da Saúde, ela preconiza aproximadamente 30 minutos diários durante 5 dias na semana para que a pessoa saia da faixa considerada sedentário. Existe um outro dado também. Esse número poderia ser trocado por 30 minutos, por 20 minutos, desculpe, 3 vezes por semana de atividades um pouco mais intensas. Então, tudo que estiver abaixo disso é considerado sedentário. Agora, a extensão disso ela é muito maior, porque, na verdade, você fazer 30 minutos de caminhada diária durante 5 dias na semana só te coloca fora da faixa. Agora, o impacto disso aí seria no âmbito da morbidade, que é uma coisa uma coisa absurda. Foi agora, há bem pouco tempo, foi publicado um estudo, inclusive esse estudo da The Lancet, que você comentou, foi coordenado por um pesquisador gaúcho, o professor Pedro Cury, da Universidade de Pelotas. Ele é um dos líderes dessa pesquisa mundial. E foram colocados, os números são absurdos, são coisas impressionantes. Nós estamos vivendo um período de austeridade econômica no mundo e a gente não consegue linkar o sedentarismo com o impacto que teria na economia mundial. Veja bem, os dados são impressionantes. O número de sedentários no mundo, essa pesquisa foi desenvolvida em 127 países. O número de sedentários no mundo, ele atinge a proporção de 31% da população mundial adulta é sedentária. Isso, traduzindo em números, significa 1,5 bilhão de pessoas que estão completamente sedentárias. Isso em adultos. Agora, o mais impressionante de tudo é o número em crianças e adolescentes. Foi feita uma pesquisa entre 13 e 15 anos, que é o mais assustador de tudo, chega a 80% o índice de sedentarismo. As taxas preconizadas pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, para crianças são um pouco diferentes do preconizado para adultos. A criança, para ser saudável, ela precisa ter 60 minutos diários de atividade física. É maior. Durante muitos anos, nunca a população, a medicina em geral, se preocupou com a atividade física infantil, porque normalmente a população infantil ela é muito ativa. Agora, veja bem, isso aí vem na contramão do desenvolvimento econômico e social mundial. Porque quanto mais você tem avanços tecnológicos, maior o sedentarismo. Hoje a maior parte das crianças ela não tem 60 minutos diários de atividade física. Isso é uma coisa absurda, isso é um dado absurdo. Você trazendo para o âmbito nacional, porque infelizmente o Brasil ainda é muito pobre em dados estatísticos, é a coisa mais assustadora. Nós temos 49, alguma coisa, arredondando 50% da população brasileira é sedentária.
A gente normalmente não costuma associar, analisar esses dados num impacto maior na economia e no desenvolvimento dos países. Agora você imagina o seguinte, isso aí, 1,5 bilhão de pessoas sedentárias no mundo significa 5 milhões de mortes no mundo, associadas diretamente ao sedentarismo. Isso é maior do que a taxa do tabagismo. Então, são números impressionantes. Então, você imagina, se você for colocar, for refinar essa pesquisa, nós estamos falando de óbito. Agora, você imagina o impacto que teria se você for analisar pessoas que não morreram, que não chegaram ao óbito. A falta de condições de trabalho, o impacto que isso aí teria na previdência, que já no caso brasileiro já é tão problemática, os investimentos que são necessários na saúde de maneira geral, para na outra ponta da situação o Estado conseguir enfrentar esses números de doenças, de óbitos, de coisas. Então, se for refinar essa pesquisa, o número é assustador, é uma coisa absurda. E a gente tem que começar, eu acho muito relevante, eu agradeço a oportunidade de estar para a TV Câmara, de nós estarmos falando sobre isso, porque isso é de uma relevância absurda, principalmente no momento econômico que o mundo está vivendo. Doutor Enio, antes de começar o nosso programa, nós inclusive estávamos falando sobre isso, essa questão do quanto é gasto no tratamento das pessoas que sofrem com as doenças causadas, entre outros fatores, pela falta de exercício. Sem dúvida, eu concordo plenamente com o professor Rainer sobre essa situação calamitosa do mundo. Quem assistiu à abertura dos Jogos Olímpicos e a Inglaterra mostrando o desenvolvimento que ela teve, em primeiro lugar, as pessoas no campo trabalhavam, elas tinham uma atividade, gastavam quilocalorias por quilograma por minuto, né? Em outras palavras, VO2 gastavam, mas ao mesmo tempo a gente viu, e aqui eles mostraram para o mundo, que o advento da tecnologia, que foram os ingleses que inventaram, a tecnologia, desde aquela cordinha que a gente puxa o banheiro, aquilo ali foram os ingleses que inventaram. Muitas coisas tecnológicas vieram de lá, daquela ilha, né, da Grã-Bretanha. Então, assim, com o advento das guerras e com o advento da tecnologia, o ser humano deixou de amassar o pão para ter uma máquina que fazia a massa e que amassava, deixou de fazer trabalhos que eram trabalhos braçais e substituindo a máquina. E o professor falou absolutamente em números, e os números estão corretos. Nós temos uma estatística, de acordo com a nossa realidade brasileira, que nós temos mortes por infarto agudo, por doenças cardiovasculares no Brasil, mais ou menos 300 mil pessoas por ano morrem somente de infarto agudo, de doenças cardiovasculares. Então, o que o professor está falando é uma questão de saúde pública e é uma questão de economia. Então, se por um lado nós temos fábricas que estão fabricando cigarros, estão fabricando tóxicos, que estão fabricando esses produtos nocivos à saúde, por outro lado o governo se afoga, como disse muito bem, propriamente o professor, de uma maneira bem clara, que nós não estamos conseguindo, digamos assim, a proporcionar saúde para as pessoas, porque nós temos um gasto muito grande atrás disso. Então, mesmo que as indústrias fumageiras, etc., deem lucro, esse lucro não é compensador, né, em termos, se for fazer o balanço do lucro financeiro, né? Então, assim, nós estamos num mundo que ele está evoluindo para o sedentarismo. Por outro lado, Tatiana, nós estamos vivendo mais. É uma incongruência, não é verdade? Mas por que nós estamos vivendo mais? O que está surgindo?
tecnologia. Antigamente, os teus avós, os meus avós vieram da Itália. Eles não tinham ecocardiógrafo, eles não tinham ressonadores para pesquisar câncer, eles não tinham instrumentos de alta precisão que hoje, graças a Deus, nós temos. Então, hoje nós estamos fazendo uma prevenção muito mais antecipadamente. E nós temos rastreadores, indicadores de câncer muito melhores e com mais precisão. E nós estamos enfrentando o bandido antes que ele saque a arma. Né? Não é verdade? Então, isso está proporcionando também a nós uma longevidade, que é uma maravilha. Mas, como diz o professor Rainer, nós estamos vivendo hoje num sedentarismo que é absolutamente temeroso e é muito perigoso. E o coração é o órgão que mais sofre? É assim. Eu vou te resumir o que o nosso querido professor Rigato dizia. Nosso querido professor, que ele esteja num bom lugar agora, foi um grande mestre, o Dr. Cooper também. Ele dizia assim: Enio, para a pessoa ter saúde, ela precisa ter 3 coisas em mente. Ela precisa ter, primeiro, um objetivo na vida. Segundo, ela precisa ter amor no coração. O ódio mata. E terceiro, ela precisa ter ligeireza nos pés. Ele queria dizer, ele era atleta, o Mário Rigato era atleta. Eu sou filho do Rigato, em termos de educação, em termos de o que ele pôde me transmitir, né, a sabedoria do Rigato, né, do professor Mário Rigato. E ele dizia, nós precisamos de três coisas, Enio. A gente precisa ter um amor no coração, a gente precisa ter ligeireza nos pés e precisa ter um objetivo na vida, qualquer objetivo. Isso nós vamos conseguir. E, professor, mais do que nunca, parabéns vocês, que são vocês são agentes de saúde. Eu não vou chamar os senhores de proprietários de academia, não, eu vou chamar de agentes de saúde, se me permita eu chamar. O senhor é um agente de saúde. Eu costumo dizer aos pacientes, a primeira pergunta, quando o paciente chega a mim, eu pergunto assim, ó, claro, vem todo o cabeçário, de não sei o que, Tu estás em alguma academia? Tu estás fazendo algum exercício? Porque eu vejo que ele está obeso. Eu vejo que ele não está tendo aquelas atividades que normalmente uma pessoa do século passado teria. Por exemplo, a questão das lidas da casa, a confecção do pão, amassar o pão, era um trabalho danado. Não sei, Tatiana, se tu fez pão, mas a gente quando faz pão, pega a farinha e faz pão, eu sou fazedor de massa. Então, amassando aquilo dá um trabalho e depois passando sabe aquele bigoli que tu passa naquelas máquinas antigas? Muito bem, eu costumo fazer isso. Então, por prazer, né, eu gosto de fazer. Mas eu acho que... Não é o único exercício. Não é o único exercício. Eu sou nadador hoje do Grêmio Náutico União, né? Mas hoje, quem está dando suporte para esse malévolo, esse cancro, essa doença chamada de sedentarismo, quem está dando suporte, quem está nos auxiliando são as academias, são os agentes de saúde. Eles é que estão dando esse plus para que nós gastemos menos do que estamos gastando. O governo ele está atolado de dívidas. Claro, não falando nos desvios de verba, mas o dinheiro que está indo para a nossa saúde aqui é impressionante. São milhões e milhões que são despejados, que vêm para o município e o município distribui para os hospitais da rede, não é verdade? Então, eu costumo dizer o seguinte, pessoal, está na hora de a gente começar. Mas não é assim, existem diferenças. Eu acho que o Rainer, ele está, e Tatiana, e os telespectadores vão entender. Exercício é como disse o Rainer, não precisa ser atleta de ponta, não. Basta 150 minutos semana. Puxa, isso aí não é muita coisa. Basta uma meia horinha de caminhada, 45 minutos de caminhada. 5 vezes por semana. 5 vezes por semana, 120 ppm, passos por minuto. A gente já tem, não precisa fazer tudo que eu faço, não precisa. Não precisa ser ultramaratonista, não precisa ser ciclista, não precisa fazer o Audax, não precisa atravessar os Estados Unidos de bicicleta. Não há necessidade. É claro que eu procurei a vida toda, eu procurei sempre o pódio. E precisei 3 anos, Tatiana e professor Rainer, de defervescência, de me conscientizar que saúde não era somente o que eu estava fazendo. Eu estava com um carro Fórmula 1, tocando o máximo que podia, né, nas pistas,
Só que eu pensei assim, mas como é que vai ficar o motor depois que eu terminar a competição? Aí é que está. O exercício, ele proporciona bem-estar, ele libera ele libera aquelas endorfinas, tu te sente maravilhosa depois de um exercício. Agora tem uma coisa, nós temos um processo oxidativo e nós temos também um envelhecimento. Olha os corredores, os grandes corredores de fundo, com 50 anos, começa a ficar murchinho, começa a ficar um maracujazinho murchinho, não está com aquele rostinho, por quê? Estão fazendo demais. Então, assim, a gente tem que separar saúde, como disse o professor, é essa quantidade de exercício, esse volume por semana. Ou então, a gente quer competições. No meu caso, por exemplo, estava dizendo, né, nós estávamos conversando em off, eu sou competitivo. Né? Eu estou numa equipe e eu espero, só que eu estou numa competição e gosto muito daquele momento. Eu sei que eu não vou manter os tempos que eu fazia com 50 anos, eu sei disso, mas agora eu tenho consciência. Só que eu precisei 3 anos de efervescência. Descer do pódio precisa muita coragem e a gente precisa ter humildade, dizer, eu não sou mais o campeão, agora eu sou normal, faço meu exercício normal. É né? muito importante identificar os nossos limites, né? Isso é uma coisa muito relevante. Né? Pois é, como é que é isso nas academias hoje, quando as pessoas procuram, elas têm essa consciência de buscar o exercício pela saúde ou continua sendo muito mais pelo apelo estético? Eu vou te colocar uma coisa, sabe? Primeiro eu queria abordar uma coisa que você tocou antes, né? Sobre o impacto do sedentarismo nas doenças. A gente costuma identificar, relacionar as doenças cardiovasculares com o sedentarismo. Eu me remeto muito à Organização Mundial da Saúde, porque a maior parte dos dados estatísticos que nós temos provém da OMS. Então, eles colocam que as doenças que mais matam no mundo, as doenças que provocam o maior número de mortes no mundo são as doenças cardiovasculares, o diabetes do tipo 2 e alguns tipos de câncer. E a Organização Mundial da Saúde, ela considera que entre 10% e 20% dessas mortes nessas 4 áreas, nessas 3 áreas, porque os cânceres têm alguns muito específicos, como câncer de cólon, câncer de mama e outros mais, entre 10% e 20% da causa da incidência desses tumores acontece por causa do sedentarismo. E um número maior ainda das mortes por diabetes, o causador é o sedentarismo. Porque a nossa utilização, hormonal, ela melhora de maneira absurda com a prática de atividade física. Então, a gente costuma relacionar as mortes e os problemas cardíacos como os principais, mas não, o leque é muito maior. Em relação ao que você perguntou, infelizmente, ainda a atividade física está muito relacionada, muito conectada com o fator estético. O fator estético é uma coisa realmente importante. O fator estético, ele impacta na saúde emocional da pessoa, ele impacta no desenvolvimento profissional, na produtividade. Isso não se nega, entendeu? Só que eu considero o benefício estético como um plus. A atividade física, o benefício real da atividade física é a melhora da saúde e da qualidade de vida. Porque observe uma coisa, você ter saúde não é simplesmente não é a ausência de doenças. Ter saúde é um conjunto de coisas muito maior. Você precisa ter uma capacidade produtiva muito grande, você precisa ter um estado que grosseiramente eu chamaria de felicidade, uma capacidade de desenvolver todos os seus projetos de maneira eficaz. Tem uma série de coisas. Então, ter saúde não é simplesmente não ter doenças, entendeu? Então, nós somos, como o doutor Enio falou, nós somos arautos dessa novidade, dessas benesses que a atividade física proporciona. Mas isso ainda é muito pouco em relação
ao problema, a todo o espectro do problema. Nós somos muito poucos. O Dr. Enio, provavelmente, ele recomenda a todos os seus pacientes que entrem em uma atividade física. Eu acredito que a maior parte dos médicos façam isso, os professores de educação física também. Mas observe uma coisa, nós estamos falando de pessoas que nos procuram, são pessoas que já se conscientizaram. Agora nós estamos falando em 1,5 bilhão de pessoas no mundo que não têm noção, que não têm essa consciência. E isso necessita de uma política muito focada nesse sentido, tanto no âmbito governamental como no âmbito corporativo, porque os prejuízos são absurdos, são muito grandes. E eu tenho um cuidado, sabe, muito grande, de sempre que eu sou procurado por alguém em relação à atividade física, eu deixo muito claro, porque 99% das pessoas nos procuram por projetos pessoais de estéticos. Eu coloco, isso vem, mas ele vem como consequência de todo um outro trabalho. Quando você está fazendo atividade física, você está melhorando a sua qualidade de vida, a sua produtividade profissional, emocional, a sua saúde emocional principalmente. Então isso a gente tem que ter muito em mente. Eu acho que todo professor de educação física tem que colocar isso. Não que a estética não seja importante, é muito importante. Eu trabalho com isso, o meu trabalho ele é voltado para o envelhecimento, para a prevenção do envelhecimento. Não que você possa evitar que a pessoa envelheça, mas a pessoa tem que envelhecer com qualidade de vida, com autonomia, porque não adianta você aumentar, como disse o Dr. Enio, nós tivemos um aumento da expectativa de vida, de uma coisa, foi um pulo absurdo, se você for considerar a expectativa de vida do brasileiro nos anos 40 e o que nós temos hoje, é um pulo de praticamente 100%. Agora, você não pode imaginar a pessoa simplesmente vivendo até os 90 anos sem autonomia. Isso é um absurdo. Então, o que é o nosso trabalho? É trazer autonomia e produtividade para a pessoa com idade mais avançada. Porque veja bem, é uma coisa muito injusta. Você, quando está atingindo naquela faixa entre os 60 e 70 anos, o homem deveria ser a fase da vida do homem mais produtiva. E não é, infelizmente não é. Por quê? A maior parte das vezes a sua condição psíquica está razoavelmente bem, mas o seu corpo não permite que você tenha aquela força empreendedora para que a sociedade possa usufruir desses benefícios que um homem, quando eu me refiro a população em geral, uma pessoa nessa faixa etária teria para contribuir com a sociedade. E essa eu acho que é a principal responsabilidade que os professores de educação física têm atualmente. E eu procuro me engajar de maneira muito, muito forte, muito relevante em cima disso. Eu procuro frisar muito os benefícios e o fundamento que eu considero da atividade física. E cada vez mais, né? O Dr. Enio trouxe, inclusive, alguns objetos ali que ele vai mostrar daqui a pouco, né? Nós vamos apenas agora fazer um pequeno intervalo, que nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, mas voltamos logo mais com o TV Câmara Entrevista. Não saia daí. No terceiro andar da Câmara Municipal funciona a Escola do Legislativo Julieta Battistioli. A instituição trabalha para o aperfeiçoamento dos servidores do Legislativo. Mas por trás da missão da escola está a história de coragem de uma mulher inovadora. Julieta Battistioli foi a primeira mulher a se tornar vereadora de Porto Alegre. Em 1948, a operária da indústria têxtil trouxe para o Legislativo Municipal a militância política pelos direitos da mulher. Julieta nasceu em 1907, na cidade de Palmares.
Feminista e militante do Partido Comunista Brasileiro, defendeu os direitos humanos e a liberdade de pensamento. A questão do gênero foi muito importante para Julieta Battistioli. Além de contribuir para a ascensão das mulheres na política, ela lutou por direitos como a equivalência salarial e o cumprimento da licença maternidade. Julieta Battistioli viveu até 1996. Desde 2007, a primeira vereadora de Porto Alegre dá nome à Escola do Legislativo Municipal. Sabe aquelas sacolas plásticas que usamos para levar as compras do supermercado? Elas levam mais de 300 anos para se decompor. Muitas vezes as sacolas são responsáveis pelo entupimento de bueiros e causam inundações. Além disso, o material acaba sendo levado aos oceanos e pode ser ingerido por animais, provocando a morte. No Brasil, são usadas 15 bilhões de sacolas por ano, mas estão em tramitação no âmbito estadual e federal projetos de lei que proíbem o uso de sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais. Mas enquanto não existe legislação específica para acabar com este problema, é importante tomarmos algumas medidas para preservar o meio ambiente. Evite o uso de sacolas plásticas convencionais. Existem outras alternativas ao plástico comum. As ecobags feitas de plástico durável, de lona ou de palha de milho são uma boa opção. A utilização de materiais alternativos reduz a utilização do petróleo, que é a matéria-prima do plástico. Assim, é possível reduzir a emissão dos gases do efeito estufa que causam o aquecimento global. Voltamos agora com o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje estamos falando sobre os perigos do sedentarismo, comparáveis aos do tabagismo e da obesidade. Mas também não são os únicos vilões que existem por aí, né, doutor? Existem outros aí que compõem, são 5, é isso? Muito bem. Nós gostaríamos de deixar bem claro que são 5 elementos que contribuem muito para doenças degenerativas e inclusive obesidade e atrás disso vem muitas vezes o sedentarismo junto. Então os 5 brancos que eu costumo chamar que causa mortes prematuramente e dá um sofrimento muito grande para a população em geral e os custos para a nação muito grande. Então os 5 elementos são os 5 elementos brancos. Vamos chamar de branco a cocaína, mas vamos incluir nessa cocaína todas as drogas que existem, né? Então, as drogas que nós podemos chamar, o primeiro branquinho é cocaína, o segundo é o cigarro, que ele é branquinho, né? Terceiro, o álcool, que a gente poderia definir também como branco. Claro, ele é transparente, mas a gente vai aceitar como branco. E o sal e o açúcar. Então, Tatiane, se nós tirarmos esses 5 brancos, com certeza, nós podemos ter pessoas com muito mais probabilidade de ter uma longevidade maior. Falou o professor Rainer sobre diabetes mellitus. Se existe uma doença das mais perigosas que o câncer hoje, na atualidade, se chama diabetes mellitus, que pode ser 1 ou 2. O problema está na insulino-dependente, e o 2 não é insulino-dependente, mas não importa, são diabéticos. Então, o que leva uma pessoa a ter diabetes é muitas vezes o sedentarismo. Ele tem um fator genético, um FG, que nós chamamos. Esse FG, ele está, digamos, dentro da celular, ele está na passagem do cromossoma. A mamãe passou para o filho. Mas se ele pode driblar,
Papai do céu deu uma direção, né? Ou então a natureza, melhor. Vamos tirar assim essa parte mística. Vamos dizer assim, a natureza diz que pela genética aquela pessoa vai ser, porque o vovô foi, depois a mamãe foi diabética. Mas pare um pouquinho, eu posso modificar isso aí. Se eu for disciplinado, se eu não exagerar nos doces, né, não toda hora comendo doces, refrigerantes, se eu tiver uma alimentação bem saudável, aquele prato coloridão, sabe? Que é um arco-íris aquele prato, né? Com um peixe, com bastante óleo, aquele óleo de oliva, aquele, com pouca acidez, né? E se eu botar e espremer um limão, eu tenho uma refeição maravilhosa. Então, o que nós queremos dizer é assim, ó. Tirando os 5 branquinhos fora, tendo uma alimentação pelo menos uma vez ao dia, pelo menos uma vez, bastante colorido, passa no buffet, aliás, os buffets de Porto Alegre, Tatiana, eu fico assim, apaixonado. Quando eu estou fora, a honra que eu tive de fazer alguns cursos e seminários e congressos fora, eu vejo a necessidade, a dificuldade de encontrar um buffet como tem em Porto Alegre. Tu vai na Rua da Praia, nos Andradas, ali tu encontra buffets maravilhosos. E a gente pode escolher. Nós tendo uma alimentação suprindo as nossas calorias e fazendo o exercício que o professor falou tão bem, que são agentes de saúde, nós fazendo esse balanço entre o que nós ingerimos e aquilo que nós gastamos, nós vamos ter saúde. Agora, se a pessoa ela quer ter e subir no pódio, é um pouquinho diferente. Ali tu tens que experimentar um exercício um pouco mais audaz. Tu vai ter que ser um pouco mais audaz. A natureza diz assim, bom, tu queres ter saúde ou tu queres ser campeão? Tu queres subir no pódio, né? Então, saúde é o que o professor falou. É um número de minutos por semana, seja exercitar na esteira, seja exercitar... O melhor é caminhar, né? Caminhar é mais gostoso, a gente pode ver os amigos, pode dar um abano. Agora, não fazer como formiguinha. Tu viste como é que a formiguinha faz? Ela se encontra com um, dá uma paradinha, se encontra com a outra, dá uma paradinha. Não, não dá. A gente tem que, na Rua da Praia não dá para isso, né? A gente tem que se caminhar e caminhar sempre. Fazer o que os alemães chamam de Ausdauer, que é de contínuo. É um exercício contínuo de 15 minutos, de 20 minutos. Maravilha. 100, 120 passos por minuto. Então, muito bem. O peso está de acordo com a proporcionalidade da altura. É muito fácil essa matemática. Tu pegas uma pessoa, tu tens 1,60 m, tira um da frente, risca um da frente e fica 60 quilos. É mais ou menos um jogo, é uma artimanha para mais ou menos dar o peso da pessoa. É claro que é diferente. Por exemplo, um culturista que está fazendo o trabalho muscular, ele vai ter massa magra, vai ser mais forte, ele vai pesar mais, essa regrinha não vale. Professor, voltando só à academia e voltando aos exercícios, eu fico muito feliz que as academias e os senhores que estão proporcionando isso aos nossos pacientes, eu fico muito feliz que está acontecendo de uma forma geométrica, que está proliferando as boas academias, não os levantadores de peso. Por quê? Porque assim, a coluna não foi feita para compressão. A coluna, nós estamos aqui no planeta e eretos, nós éramos assim, meio bípedes, né? Uga-uga, caminhando assim, mais ou menos. De repente nós embestamos de ficar assim, né? Ali. Mas para ficar assim, a coluna teve que ficar uma gravatinha. Se a gente pegar a coluna de um gatinho e a coluna do cachorrinho, vai ver que é mais reta, mas nós não. Nós tivemos que gravatear a nossa coluna vertebral. O que acontece hoje? Hoje o sedentarismo está fazendo com que essa peça aqui fique prejudicada. Por quê? No momento que eu tomar uma posição na cadeira assim, a pressão que eu estou exercendo em cima das vértebras, da raiz e da cartilagem de conjugação, que são os discos intervertebrais, é muito grande. Eu tenho que tomar uma postura elegante, assim como vocês, damas, fazem. Nós temos que copiar de vocês. Porque vocês sentam direitinho, bonitinho, né? Com o bumbum para trás, bem retinhas e tudo, né? Vocês não ficam como os homens largadão, assim, na frente da televisão, olhando depois de comer, então é terrível, né? A mulher, ela tem afazeres depois da janta. O homem não. O homem sai da janta e vai para o divã. Não é assim, professor?
Lá em casa a mulher manda eu lá fazer tudo. Não, mas lá em casa eu dou uma lavadinha de louça. Eu digo, não quero saber dessa máquina de lavar porque vai tirar minha qualidade de vida. Então eu fico dando uma ajeitada para fazer a digestão. Mas a maioria dos homens, a mulher não, a mulher tem atividades, ela fica transitando. Então, e tem gasto de energia. Não dá condicionamento físico. Tatiane, essa história, dizer, mas doutora, minha casa é grande, tem 3 pisos, eu subo, desço e tudo, olha, tu vai ter umas varizezinhas aí no final da tarde, ou dor nas pernas, isso não dá condicionamento. Condicionamento dá quando tu faz uma atividade que ela é prolongada, acima de 15, 20, 30 minutos. Aí sim, numa velocidade contínua. Aí tu vai ter. Tá certo, professor? Perfeito, né? Perfeito. Exatamente isso. Exato. Senão elas têm cansaço. Eu estou morta de cansaço, eu estou morto de cansaço. É aquele que vai martelando todo dia um trabalho exaustivo. Ele vai levar só a um trabalho só naquele músculo, que é errado, né? Por exemplo, o tenista ele deve compensar com musculação fazendo o trabalho com o outro braço. Porque se ele bater sempre na direita, com a direita, ele é destro, mas se ele for ao sinistro, o músculo vai atrofiar. Precisa ser um trabalho também pensado, não basta sair por aí fazendo qualquer tipo de atividade achando que não está parado, está fazendo alguma coisa pela saúde. Eu diria que entre não fazer nada e fazer alguma coisa e ter uma atividade rotineira, familiar, é melhor do que nada, lógico. O ideal é que todas as pessoas estivessem engajadas num programa de condicionamento físico profissional. Isso seria o ideal, mas isso está muito longe da nossa realidade. Você veja bem, aqueles números que eu citei no início, se trouxer isso para o nível nacional, os números são mais assustadores. A gente tem no Brasil, a gente tem 50% da população sedentária. Veja bem, 50% da população sedentária significa 95 milhões de pessoas que não estão engajadas em nenhum tipo de atividade física. Isso é deletério do ponto de vista da saúde pública, isso é uma coisa absurda. Então, o ideal é que essas pessoas, todas essas pessoas, aderissem a um programa profissional, um programa orientado de atividade física, mas essa é uma realidade muito distante por fatores econômicos, por fatores sociais, por problemas de segurança e etc, etc. Em relação à atividade física, né, muita gente fala, mas vai dar uma caminhada, e outros já falam da corrida. Os benefícios da caminhada e da corrida são semelhantes? Olha, eu diria o seguinte, a corrida seria mais ou menos como você fazer uma atividade física com intensidade baixa e uma atividade física com intensidade mais alta, como o doutor se referiu. A atividade física corrida, sabe, ela não é para todos. Tem pessoas que não têm condições de correr, porque imagina uma pessoa que está com sobrepeso. Uma pessoa que está com sobrepeso, ela está com uma sobrecarga muito grande para as articulações, uma sobrecarga muito grande para a coluna. Então, essa pessoa não é correto ela entrar direto num programa de corrida. Isso poderia, não necessariamente, não 100% das situações, mas colocaria ela numa situação de risco de problemas de coluna, de problemas articulares de maneira geral. A caminhada é uma coisa muito segura, porque caminhar é uma atividade primitiva do ser humano. Entendeu? A caminhada qualquer pessoa pode fazer. Não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Não que não tenha contraindicação. É lógico, o doutor como cardiologista ele poderia afinar mais essa minha resposta. Mas a grande maioria das pessoas tem condições de fazer uma caminhada sem maiores problemas, sem maiores consequências. Agora, a corrida, tem muitas pessoas que têm o prazer da corrida, o prazer de vencer os seus limites. Isso é saudável também, desde que ela esteja apta àquilo. O doutor se referiu muito a exercícios contraindicados. Existem. Eu não gosto de usar o termo contraindicado de maneira genérica. Os exercícios podem ser contraindicados para alguém. Existe, se você for, eu tive vendo estatísticas de lesão em levantadores de peso, por exemplo, doutor. Claro que nós estamos falando aqui de saúde populacional em geral. Não estamos falando de atletas, eu estou falando de atletas, né? Eu fui ver o índice de lesões de coluna e lesões articulares de levantamentos de peso, isso é quase zero.
É lógico que a gente não pode transferir isso para a população comum. Você não pode, como disse o doutor de maneira muito correta, você não pode pegar uma pessoa que não está apta àquilo, ou que não tem um treinamento específico, ou mais ainda, que não tem necessidade daquilo, colocá-la nesse tipo de trabalho. Agora, não que a atividade do levantamento de peso seja contraindicado para todo mundo, não. Tem pessoas que têm condições de fazer e teriam condições de se adaptar a chegar a isso. Porque os maiores problemas que acontecem, os problemas de, principalmente hérnia de disco, as lombalgias, as dores em geral, elas acontecem principalmente porque as pessoas não estão devidamente condicionadas para fazer força. E agora veja uma coisa, você não tem condicionamento nenhum. O ato de se levantar, pegar uma criança no colo, faz com que o esforço e as tensões em cima dos teus discos intervertebrais sejam uma coisa absurda. E ninguém deixa de pegar uma criança no colo, ninguém deixa de levantar um pacote do supermercado, ninguém deixa de pegar um peso numa determinada necessidade, no dia a dia, não na academia. Então eu defendo a ideia de que se você, no teu dia a dia, você enfrenta essas situações, a academia é o lugar para você se preparar para isso. Eu costumo dizer uma coisa, o nosso corpo, ele é tão forte quanto o nosso segmento mais fraco. Só que a percepção disso é exatamente o contrário. Nós nos sentimos tão fortes quanto o nosso segmento mais forte. Veja a ironia da coisa. Se você tem um segmento forte e você tem um segmento fraco, quando você for fazer o peso, a tua referência de força é a referência do teu segmento mais forte. Nesse momento, você pode lesar o teu segmento mais fraco. Então, eu defendo que na academia, a principal coisa, a primeira coisa que deve ser feito, o primeiro trabalho que deve ser feito, tem que ser feito um trabalho de equilíbrio corporal total, para depois o cara optar por qualquer coisa que o cara precise fazer, qualquer modalidade, qualquer atividade esportiva necessária. A gente costuma ver, eu fico vendo às vezes lesões, e eu não vou citar quais esportes, mas eu fico vendo atletas que se perdem, talentos que se perdem por não terem trabalhado a base, o primordial no condicionamento físico. Eu vejo nas academias, às vezes, as pessoas pulando etapas, porque o ser humano, hoje em dia, ele é muito... a gente tem muita pressa, a gente tem muita necessidade de velocidade, de resultados rápidos. Isso faz, muitas vezes, com que o professor se obrigue a pular algumas etapas, porque o aluno, o seu cliente, não tem a paciência para esperar isso. Isso é uma coisa muito... Isso é os maiores problemas. Eu vejo muitas vezes alguns médicos em congressos, a gente conversando e eles relatando, puxa, o que chega de sujeito lá que está com problema no joelho por causa do agachamento, o cara está com um problema na coluna por causa de um determinado exercício. Agora, quando você vai olhar, você pode ter certeza que esse sujeito pulou etapas. Ele ultrapassou o limite de progressão que ele deveria ter. Sem o preparo necessário. Sem o preparo adequado. Então, a coisa mais importante é você preparar o corpo do ser humano para enfrentar, para que ele possa se decidir por uma modalidade ou outra, ou um tipo de atividade ou outro. A grande maioria das lesões acontece pela falta de preparação específica para aquilo. E a academia, eu acho que tem hoje a função primordial de devolver os movimentos primitivos para o ser humano. Se você tem uma pessoa que não consegue agachar até o limite do seu arco articular de maneira autônoma, você não tem condição de fazer isso, você não pode botar um peso nas costas dele para ele vá subir. Você tem que devolver essa funcionalidade para o corpo dele, para que depois ele possa se desenvolver força aonde quer que seja. Eu vou pegar agora o gancho dessa questão da lesão para aproveitar como é que eu posso fazer essas simulações aí dos órgãos que o doutor trouxe, porque fantástico, o sedentarismo ele também provoca lesões nos órgãos, é isso? Tatiana, assim, ó. O ser humano, então, nos primórdios, ele era meio quadrúpede e ele, de repente, ele ficou nessa posição.
Aliás, eu sou da teoria que nós estamos no planeta através de uma evolução por defesa. Tudo vem por defesa. De repente, nós temos 2 pseudópodos, nós temos uma fornalha para fornecer energia, eu posso vir aqui caminhando, porque eu tive que me defender no passado dos leõezinhos que queriam, dos dinossauros, quem sabe. Então, eu tenho na concepção da evolução do ser humano, que o ser humano ele foi evoluindo no sentido da sua necessidade da sobrevivência. Tanto é que é um dos poucos seres humanos que ficou até hoje, que está aqui, né, na atualidade. Os dinossauros se foram, coitadinhos e tal. O que eu quero dizer é que o ser humano ele tem a coluna como se fosse uma gravata, enquanto que os outros animais é mais retinha. Por quê? Porque o ser humano, então, ele ficou de quadru para bípede, né? Só que o que eu questiono sempre é que os exercícios... Primeiro eu quero deixar bem claro ao professor que sem musculação não tem salvação. Isso eu quero deixar bem claro. O que eu quero dizer apenas que o ser humano ele não foi feito para colocar cargas fortes em cima, principalmente para quem não está preparado. Porque olha o que acontece com as raízes nervosas quando eu comprimi. Elas podem machucar. Se o disco perder o turgor, que é uma substância, é um polissacarídeo. Como é que trabalha isso? Ele trabalha da seguinte forma. Ele tem anéis, é uma substância viscoelástica que está aqui, é um mucopolissacarídeo. Quando tu comprime, tem as fibras elásticas que dilatam, mas depois elas puxam novamente. Então, se essas fibras elásticas elas estiverem desidratadas, se elas estiverem envelhecidas, o que vai acontecer com os forames? Os forames vão ficar mais perto um do outro e olha o que acontece, vai comprimindo. Por isso que a gente tem que ter um certo cuidado, e eu tenho certeza que o professor tem cuidado com seus alunos lá e com os seus pacientes. Por quê? Porque no momento em que eu colocar carga em cima, eu estou, de uma certa forma, prejudicando ou comprimindo o disco intervertebral, que nós não queremos. Então, nós temos o peso do corpo que nos mantém. Aí eu pego 50 quilos e vou na frente do espelho e coloco 25 quilos na mão direita, 25 na esquerda, e estou fazendo compressão. Se ele está deitadinho, supino, não tem problema nenhum. A força é vertical, mas se ele está de pé, pode comprometer. Então, além da coluna, tem outros cuidados que a falta de exercício pode causar? Essa é a parte muscular, que o professor abordou maravilhosamente bem, no sentido de que a pessoa massa magra é músculo. A pessoa que tem... Esses dias eu estava descendo, um exemplo bem simples, eu estava descendo ali a Senhor dos Passos, e uma senhora, estava chovendo, ela escorregou e deu uma... como é que se diz, uma caída, uma escorregada, e caiu com o bumbum no chão e tal. E eu quis ajudar, ela disse assim, não, eu estou bem, eu faço musculação. Ela levantou a mão e disse, eu faço musculação. Ela está preparada. Nós perdemos 0,5% a 0% de osso, de capacidade de fixação do osso, e isso fora a calcitonina. Porque nós estamos num declínio. Nós temos uma abscissa aqui e uma ordenada aqui. Aos 20 anos nós somos o máximo. Nós produzimos hormônio, nós somos o máximo. Mas à medida que a gente vai perdendo o dehidroepiandrosterona, que é um hormônio,